Olá, meus amigos, sou Alexandre Martins, estou aqui no canal Direito Europeu e hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para você que pretende vir morar em Portugal, você que está se planejando para de repente pegar a sua cidadania portuguesa, ou você vai vir com visto de estudante, visto de aposentado, visto de empreendedor, não importa. Ou apenas quer conhecer um pouco mais dessa cultura, desse povo que foi o responsável pela nossa colonização. Não é isso? Então hoje eu quero falar um pouquinho de Portugal, mas de uma forma diferente. Eu não quero falar de locais de Portugal, nem de comida de Portugal. Eu quero falar sobre algumas personalidades importantes na literatura portuguesa. E por que eu escolhi literatura? Porque eu percebo que o povo português valoriza muito a sua língua. O povo português valoriza muito exatamente os seus autores, os seus poemas, os seus títulos. Então, eu quero um pouco falar aqui de 3 autores que definitivamente marcaram Portugal. Se você não conhecer esses 3, você não conhece Portugal. Então, eu quero começar pelo mais antigo e eu quero começar falando sobre Luís de Camões. Luís de Camões, um poeta que viveu mais ou menos entre 1524 a 1580. É interessante que não tem muitos dados certos sobre Luís de Camões. Durante algum tempo até se cogitou se ele realmente existiu, ou se foi um personagem criado, mas enfim. Hoje em dia se sabe realmente que ele existiu, mas não se tem muitos dados sobre a vida dele. A principal obra de Luís de Camões foi Os Lusíadas, uma obra que é muito falada, inclusive no Brasil. Certamente você já deve ter ouvido falar. Duvido que você tenha lido. Se você leu, comenta aí, porque não é uma obra de fácil leitura, não é algo que você leia com muita facilidade. Tem que ter realmente um gosto por leitura, tem que ter realmente um gosto por esse tipo de escrita para você se aprofundar. Bom, relatam que Luís de Camões frequentou a corte de Dom João III, aqui em Portugal. E o curioso é que ele lutou na guerra por Portugal, ao lado de Portugal, né? Lutou na guerra que houve na África. E durante a guerra ele perdeu um olho. E isso explica porque as imagens que a gente tem, os desenhos que a gente tem, né, os quadros pintados sobre Luís de Camões, eu não entendia porque ele parecia com assim um olho fechado, um olho aberto, mas eu entendi finalmente. Eu achava que era uma falha na hora de desenhar, uma falta de capricho do desenhor, do pintor, do desenhor. Desenhor é pesado, hein? Mas era, na verdade, se tratava aí de um acidente que ele sofreu na guerra, e durante esse acidente ele perdeu um olho. E depois da guerra ele volta para Portugal, se envolve em brigas, em confusões, e acaba por matar um funcionário do Paço, um funcionário público do Paço, o que faz com que ele vá preso. Ele fica preso um período, depois ele recebe um indulto do rei, é posto em liberdade e vai para o Oriente. E no Oriente ele participa de várias guerras, ele estava sempre envolvido ali em guerras, confusões. Tinha uma confusão, Luís de Camões aparecia. Tá tendo uma briga ali, Luís de Camões corria. Olha, vão invadir tal país, aí Luís de Camões ia lá. Tá tendo ali guerra de trincheira, pegava uma pá, ia lá e pumba. Pumba, pumba, pumba. Luís de Camões era assim, gostava de adrenalina. E aí ele participa de várias guerras no Oriente, e depois volta para Portugal. E aí, o então rei, já não é mais o Dom João III, agora é o rei Dom Sebastião. O rei Dom Sebastião passa a pagar uma pensão vitalícia para Luís de Camões por conta das participações dele nas guerras, sempre ao lado de Portugal, sempre fiel a Portugal. Luís de Camões, um detalhe assim que a gente tem que frisar para poder entender a personalidade dele, ele viveu num período de transição, que foi exatamente no chamado período do Renascimento, que era o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, surgiam várias inovações tecnológicas, vários costumes,
várias normas sociais estavam sendo quebradas e se instituíam ali novos ditames culturais. Então, ele passava por esse momento em que você tinha que largar o velho e se apegar ao novo, ao modernê. Então, isso trazia certa confusão na cabeça de Luís de Camões. E ele passa, então, a escrever. E ele escreve Os Lusíadas, baseado exatamente nessa experiência de vida dele, essa experiência bélica dele, nos confrontos, sempre defendendo a bandeira de Portugal, e com isso ele escreve exatamente Os Lusíadas, que tem a brilhante frase, né, por mares nunca de antes navegados, né, ou por mares nunca dantes navegado. E assim ele vai, isso já foi até enredo de escola de samba no Rio de Janeiro, mas ele começa a escrever e essa epopeia, essa poesia, essa obra dele, ele canta exatamente a pátria, né? A história de Portugal é cantada, é contada nesses versos, com muita empolgação, com muito romantismo, muito charme, digamos assim, onde o fio condutor são as grandes navegações, onde Portugal se apresenta como o descobridor do mundo, como o mensageiro da civilização para os países que estavam perdidos. E dentro dessa trajetória existem alguns deuses que protegem Portugal nessa batalha, e existem outros deuses que se revoltam contra Portugal, os deuses maus se revoltam contra Portugal devido a esse pioneirismo mercantil, navegante, borbulhante de Portugal. Então, o nosso herói escreve Os Lusíadas, passando exatamente a visão, né, de um guerreiro que, na verdade, ele retrata a nação portuguesa. Então, se você quer dizer que conhece a cultura portuguesa, a literatura portuguesa, o pensar literário português, você tem que passar por Luís de Camões, ok? Aí avançamos um pouco no tempo, avançamos aí mais ou menos uns 300, 400 anos, e chegamos em 1888, e aí nasce o rebento Fernando Antônio Nogueira Pessoa, conhecido entre os íntimos, né, os mais chegados, como Fernandinho Pessoa. Fernando Pessoa, ele foi um homem além do seu tempo também, era quase que uma impressora multifuncional, porque ele era poeta, filósofo, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, comentarista político, jornalista, entre outras coisas. Também foi tradutor. Então, o cara não era mole, ele era um alfacinho, nasceu em Lisboa, em 13 de junho, e olha que ele nasceu no dia de Santo Antônio. E o interessante é que a sua família reclamava na justiça um parentesco com Santo Antônio. É verdade. Santo Antônio, que nasceu em Portugal, nasceu em Lisboa, e eles reclamavam um parentesco com Santo Antônio. Bom, enquanto Luís de Camões foi lutar na África, Fernando Pessoa foi estudar na África. O padrasto dele foi ser adido militar na África do Sul. Com isso, ele foi também, pequeno ainda, para a África do Sul, estudou numa escola inglesa, aprendeu a escrever, a falar inglês muito bem, e as suas primeiras obras foram escritas em inglês. E ele criava vários personagens, vários nomes fictícios, e lançava as obras com o nome desses personagens fictícios, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. E ele escreveu aquele ilustre poema, né? Mar de Portugal, que as águas do mar são salgadas pelas lágrimas das esposas que choravam a partida dos seus maridos por viagens de navegação que não sabiam se eles voltariam ou não. E aí ele fala, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa frase é exatamente dessa obra
de Fernando Pessoa. Mas, sem dúvida, um dos maiores poetas portugueses, e também é dele uma frase que se fala muito hoje em Portugal, que é assim: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Você vai comer alguma coisa nova, um sabor novo, uma sopa que para você é exótica, um tempero diferente, enfim. E aí as pessoas perguntam assim: você gostou? E normalmente você não gostou, mas você fala assim: não, não gostei, mas vou me acostumar, né? Acredito que você passou por isso a primeira vez que você comeu sushi. Fala a verdade, comenta aí pra mim. Você comeu sushi a primeira vez, você comeu e falou: nossa, que delícia, adoro peixe cru com esse arroz empapado, maravilha. Mentira, você não falou isso. Primeira vez que você comeu sushi, você falou assim: nossa, estranho, e bebeu muita Coca-Cola para poder o sushi descer, né? E hoje em dia você come sushi de boa. Por quê? Primeiro estranha-se, depois entranha-se, né? Depois fica cotidiano. E o interessante é que essa frase de Fernando Pessoa foi exatamente para a Coca-Cola. Espero que a Coca-Cola me dê alguma coisa aí pelas 2 vezes que eu já falei o nome dela. Mas enfim, a empresa ela contrata o Fernando Pessoa para fazer uma frase publicitária, porque o sabor da Coca-Cola não era um sabor comum, não era um sabor aprazível para os portugueses. Na verdade, faz uma experiência, né? Cristiano Ronaldo tirou aquelas 2 garrafas de Coca-Cola e botou uma de água, causou uma polêmica. Mas faz uma experiência, fica 2 meses, 2 meses. 2 meses é um período curto. 2 meses sem beber Coca-Cola, depois experimenta a Coca-Cola e me diz se Coca-Cola é gostoso ou não. Mas Fernando Pessoa faz essa frase para poder motivar ali o marketing da Coca-Cola, que o pessoal não conhecia, e aí ele bota essa frase: primeiro estranha-se, depois entranha-se, ou seja, primeiro você vai odiar, depois você até gosta, né? Essa frase servia para a Coca-Cola, hoje em dia serve para as sogras também, mas vamos em frente. Um beijo para minha sogra, Sônia, um beijão para você, principalmente se você estiver assistindo o vídeo, curte aí o vídeo, comenta, manda um beijo para mim também. E uma coisa interessante sobre Fernando Pessoa é que foi marcado um encontro com Cecília Meirelles. Imagina isso. Lá por volta de 1800 e alguma coisa, 1900, Cecília Meirelles manda um telegrama para Fernando Pessoa e fala assim: olha, estou programando uma viagem para Portugal, vou pegar um barco aqui, vou passar algumas semanas aqui em alto mar até chegar em Portugal, e chegando aí gostaria de te encontrar para nós conversarmos. E aí Cecília Meirelles tem a resposta dele, marcando uma hora, um horário e um dia no Café A Brasileira, um café típico aqui no Chiado, um café brasileiro, um local brasileiro. E aí então, quando Cecília Meirelles chega em Lisboa, ela vai até esse café e fica lá aguardando pelo Fernando Pessoa. 2 horas depois, ele não chega, 2 horas após o horário marcado, ele não chega, e ela não aguentava mais comer pastel de nata, não aguentava mais tomar cafezinho, não aguentava mais comer pão de Deus. E aí o que ela faz? Chutei a câmera aqui, desculpa. O que ela faz? Ela simplesmente levanta e volta para o hotel. Quando ela chega no hotel, tem um livro autografado de Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa fala o seguinte: olha, me perdoa, eu não fui no encontro que nós tínhamos hoje, porque de manhã eu li meu horóscopo e o horóscopo dizia que não era um dia bom para eu conhecer pessoas. Então ficou esse bolo, né? Esse bolo que Fernando Pessoa deu a Cecília Meirelles. Bom, e o que Camões e Fernando Pessoa têm de comum? Além de, claro, escrever na língua portuguesa, além de serem 2 grandes autores lusófonos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum exatamente o seguinte: eles passaram a ser mais conhecidos e mais badalados como as suas obras depois de morto. E em vida, as suas obras não tiveram grandes reflexões, grandes comentários, não foram muito famosos, né? Fernando Pessoa chegou a trabalhar como tradutor porque não tinha dinheiro, então. Mas depois de morto, as obras deles realmente cresceram. E agora, um terceiro autor que você tem que conhecer para dizer que conhece a literatura de Portugal, conhece a língua portuguesa. O terceiro autor, diferente dos outros 2, esse
não ficou famoso depois de morto, mas ficou famoso também com a morte, usou muito a morte nos seus textos, que foi José Saramago. José Saramago, que nasceu em 1922. E o interessante é que José Saramago ele foi o primeiro escritor, o primeiro autor na língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel, claro, Nobel de Literatura, né? E antes disso, ele havia ganho o prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da língua portuguesa. Então, José Saramago chega já metendo o pé nos peitos e faturando alto. Nobel de Literatura e o prêmio Camões. E aí ele tem um trecho de uma obra sua chamada Ensaio sobre a Cegueira. E ele fala o seguinte: quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. Então José Saramago trabalhava muito isso, né? Ele nos mostrava o nosso lado, nosso pior lado, o nosso lado mais animal, o instinto mais perverso do ser humano, nas situações mais diversas da vida. Por isso ele falava muito sobre a morte, falava muito sobre questões de agonia, de dor, trazia sempre esse contexto nas suas obras, tá? E o interessante é que José Saramago ganhou esses 2 títulos, foi um escritor realmente, como se diz, top de gama, como se diz no Brasil, né? Top de linha, biscoito fino. Mas, olha só que interessante, José Saramago, ele teve que largar os estudos, ele trabalhou como mecânico, ele escreveu a sua primeira obra aos 25 anos, depois ficou 20 anos sem escrever nada, e aí volta a escrever, e só com 54 anos de idade ele dá início realmente à sua carreira como escritor. Começou com 54 anos, faturou o Nobel de Literatura, o primeiro autor da língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Imagina só. E ele tem uma frase que também nos leva muito à reflexão, que diz o seguinte: nunca te permitas ser menos do que és. É um trecho do livro Entrevista a Pilar del Rio. Nunca te permitas ser menos do que és. Ele, com 54 anos de idade, começou a carreira como escritor. Então, fica um alerta aqui pra gente, que a gente nunca se permita ser menos do que nós somos, que a gente nunca se contente com a situação como está, que a gente nunca diga, invente desculpinhas para não fazer, não vou fazer porque já está tarde, já passei da idade, já não tenho mais tempo para isso. Não entre nessa mentira, não entre nessa espiral aí de autodestruição. Enquanto o coração estiver batendo, filho, chuta pro gol que a bola vai entrar, tá bom? Um último detalhe aqui interessante sobre José Saramago é que ele não respeitava as regras gramaticais. Ele odiava usar pontuação, usar vírgula e essas coisas todas. E mesmo assim foi um grande autor português. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo não está editado, tem um montão de erro, às vezes a língua blá blá blá, mas é assim mesmo, porque o importante é estar passando essa mensagem para vocês, o importante é estar esse tempinho aqui com vocês. E se você gostou desse vídeo aí, curte, comenta, manda um beijo para mim, manda esse vídeo para alguém assistir, porque a sua participação é importante, tá bom? Fiquem com Deus e um forte abraço, nos vemos aí mais à frente.